Muito boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa sessão do Seminário de História Religiosa, sempre com este tema lato, catedrais, cabidos e capitulares, um longo percurso institucional e cultural. A sessão de hoje é dedicada ao tema Cônegos e Dignidades da Sé do Porto, 1625-1772, elementos para uma história social. Para apresentar o tema temos connosco o Dr. Hugo Ribeiro da Silva, que é membro do SER, inclusivamente, e tem colaborado connosco já neste seminário por diversas vezes. Temos também aí o resumo do breve currículo que normalmente a ficha sempre apresenta. É doutor em História pelo Instituto Universitário Europeu em Florença. Licenciara-se em História na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, onde também concluiu mestrado em Estudos Locais e Regionais. Neste momento é lecturer de Estudos Lusófonos no King's College, em Londres. Os seus interesses de investigação centram-se no estudo das instituições e religiosidades da época moderna em Portugal, Brasil e Angola. Tem publicado em diversas revistas nacionais e internacionais e publicou também os livros O Cabido da Sé de Coimbra, Os Homens e a Instituição e O Clero Catedralício Português e os Equilíbrios Sociais do Poder. Agradecemos, evidentemente, o acolhimento à proposta de intervenção no seminário, que, no fundo, resulta de um âmbito mais alargado de investigação também no que toca ao Cabido do Porto, que o Dr. Hugo Ribeiro da Silva tem em curso, e depois certamente vamos sair daqui enriquecidos com a intervenção. Faremos como das outras vezes, a primeira parte será expositiva, depois poderá haver um pouco de diálogo entre todos. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e pela possibilidade de partilhar aqui os resultados desta investigação em curso, como disse o padre Adélio. A começar por dizer que, já tinha dito antes, que não estava a contar que fosse aqui o local da apresentação, o que me traz uma série de imagens à cabeça, quando uma pessoa lê a documentação sobre tudo aquilo que se passava nestas cadeiras e neste altar-mor. Portanto, vou tentar não me distrair com os próprios pensamentos que me estão a invadir neste momento. E para dizer que somos sortudos, porque no século XVI ou XVII ou XVIII não era possível estar aí. Quer dizer, quantos cônegos é que temos aqui? Só para eu saber. Dois. Tirando os dois cônegos que temos presentes, todos nós não podíamos estar aqui, porque segundo os estatutos de 1596 teríamos que estar do lado de fora. Portanto, estaríamos todos ainda mais privilegiados do que os próprios membros do Cabido. Basicamente, algumas das coisas que vou aqui dizer, para quem já me ouviu antes, não são totalmente novidade, e vou centrar a apresentação de uma forma não rígida, mas vai seguir basicamente esta ordem. Portanto, uma introdução geral ao modo como o Cabido estava organizado. Não me conseguem me ouvir? Isto é suposto funcionar sem microfone. Se não estiver a funcionar, o problema é da minha voz ou da minha falta de projeção. Depois, uma análise de como é que se conseguia, vamos até alguns pontos com a época contemporânea, como é que se conseguia ter um lugar numa destas cadeiras. De uma forma muito geral, quem é que eram os cônegos, não é? Isso é um trabalho muito demorado, mas eu vou tentar ver algumas achegas. E, finalmente, um pouco da vida social da Catedral e da relação da Catedral e do Cabido com a cidade. E com outros membros do clero também. A primeira questão, o que é que era o Cabido, sobretudo é o que é que fazia o Cabido. A vida da Catedral, para pensarmos o que era o Cabido, era pensar o que é que se fazia de manhã até à noite neste edifício, não é? Em todas as catedrais do país. E fazia-se sobretudo, o Cabido fazia sobretudo duas coisas. Era rezava e tratava dos dinheiros, não é? Porque
precisamente para rezar, tinha que ter dinheiro para pagar aos cônjuges e o Cabide era uma instituição que se autofinanciava, não é? E, portanto, os rendimentos do Cabide adivinham das propriedades que o Cabide tinha. Portanto, havia aqui duas dimensões, a parte eclesiástica e litúrgica, nomeadamente as horas canónicas, não é? Aquilo que se fazia nestas cadeiras, saber cantar, as horas do coro, obviamente rezar, toda uma série de regras que cada um deveria saber cumprir, e depois do Concílio de Trento, a partir dos finais do século XVII, toda uma série de códigos que passam a escrito, uns vindos de Roma, outros que o próprio Cabide decide em reunião quando aprova os seus próprios estatutos. Depois, mais tarde, algumas imposições que também vieram do bispo, não é? Mas sempre tentando não interferir, e quando interferia havia problemas na autonomia do Cabide em se autorregular. Mas, sobretudo, as horas canónicas, várias vezes ao dia, como sabemos, em que era expectável que todos os membros do Cabide estivessem no coro e, quando não estivessem, só se perante alguma série de exceções que vamos já ver já a seguir. Obviamente, as missas, havia para cada cônego que tinha uma lista de missas que ao longo do ano era expectável que rezasse. Nas festividades, o Cabide em conjunto, não é? Havia momentos em que o Cabide era suposto aparecer na catedral em conjunto. Depois todas as missas de aniversários também, que sobretudo, quer antes da fundação do coro, da coraria, que pertence ao Cabide e não pertence, não é? Mas tem uma estreita ligação com o Cabide. Mas aqui estou a falar dos cônegos, portanto, as missas de aniversário rezadas pelos cônegos. E cá está, mesmo que fosse para celebrar, nem toda a gente poderia celebrar no altar-mor. Como aqui diz, só o bispo, os dignidades, os cônegos, os meios cônegos, nos dias de sua obrigação, podiam celebrar no altar-mor. As procissões. Havia inúmeras procissões ao longo do ano. Os estatutos regulavam muito bem as procissões. As procissões eram um dos momentos em que o Cabide aparecia em coro, não é? Em conjunto. Então importava que obedecesse a uma série de regras. Era aí que também perante a sociedade, não é? A própria hierarquia do Cabide, a forma como estava hierarquizado, era apresentada à sociedade. Portanto, todas as questões de comportamento, de como deveriam estar vestidos, tudo estava muito regulamentado e era vigiado quer pelo próprio Cabide, e estes assuntos eram discutidos nas reuniões, quer pelo próprio bispo quando visitava o Cabide, quando fazia a chamada visita do Cabide, que eu vou já falar. Havia procissões anuais que estavam no calendário, umas dentro da Sé, outras saíam fora da Sé, fora da Catedral, outras eram no claustro, que havia uma variedade de procissões. Estas aqui eram uma das que se fazia anualmente, no Rio Douro. E entre a documentação municipal da Câmara de Porto também há muitas referências a estas procissões do Senhor da Além. Porque havia o grande envolvimento também da comunidade, dos homens de negócios, portanto havia não só toda uma logística, mas também toda uma participação dos navios. Portanto, era uma procissão com algum impacto na cidade e que estava também muito relacionada com o comércio e com a vida económica da cidade. E depois havia outras procissões que iam surgindo, ou por razões de tempo, de seca, ou questões de fome, de peste, ou esta aqui que se começa a realizar a partir de 8 de dezembro de 1640, que é uma novidade. É a 8 de dezembro de 1640 que o Porto e o Cabide do Porto toma posição perante questões políticas, não é? A questão da nova dinastia, o novo rei. Portanto, 8 dias depois dos acontecimentos de Lisboa, o Cabide do Porto toma uma posição pública, e uma posição pública que se manifesta também do ponto de vista religioso e de uma manifestação religiosa de apoio à nova causa. E numa data muito particular, ainda para mais, como sabemos, que a partir do ano seguinte passa a ser uma espécie de feriado nacional, ainda que não com este sentido,
que é o 8 de dezembro, e o dia da Imaculada Conceição, que é muito importante na Península Ibérica, e no caso deste dia de Bragança, ainda mais, era uma devoção muito ligada à Casa de Bragança. Uma das atividades do Cabido e daquelas onde nem sempre tudo corria muito bem, eram as reuniões do Cabido. A sala do Cabido, que conhecemos hoje, que existe hoje, é aquela que surge precisamente no período em que eu estou aqui a abordar. E as reuniões do Cabido eram momentos em que se tomavam uma série de decisões. Porque o Cabido, apesar de ser uma instituição hierarquizada, apesar de ter o Deão, o Presidente, o Tesoureiro, todas as decisões eram tomadas em conjunto e muitas delas, as mais delicadas, por votação secreta, mais geralmente por favas brancas e negras. A questão do segredo é sempre uma questão muito debatida, quando o segredo não era cumprido, nós tivemos no Cabido. Não podemos esquecer que muitas das questões que aqui eram abordadas eram questões económicas, das propriedades. Alguns dos cônegos ou as suas famílias eram também detentores de propriedades na cidade e algumas delas relacionadas com o próprio Cabido. Isto fazia com que as coisas provavelmente estas coisas não eram só do Cabido, eram muitas vezes das famílias dos próprios e obviamente que os conflitos surgiam e eram inúmeros os conflitos que havia no interior da instituição por razões da gestão das propriedades, sobretudo das casas que o Cabido tinha na cidade. Mas não só, obviamente, quando se tinha que tomar outro tipo de decisões, quando se tinha que avaliar o incumprimento, o cônego que faltava, o cônego que vinha fumar para dentro da catedral, ou que trazia um punhal, tudo isto tentava-se que fosse autogerido ou gerido no interior da comunidade, que não saísse para fora. Não é que o bom nome do Cabido não ficasse deteriorado com estas coisas e que sobretudo, que se evitasse a intervenção do lixo, que era sempre o pior que podia haver no Cabido, era o lixo ter que intervir. Para o Cabido do Porto, isto foi, sobretudo para o período que estamos aqui a tratar, século XVII, XVIII, ou uma outra alteração, era composto por 8 dignidades, o Deão, o Chanto, o mestre de escola, o tesoureiro, 3 arcediados, do Porto, da Oliveira do Douro e da Régua, 12 cônegos, 5 meios cônegos e 14 beneficiados, ou seja, bacharéis e 4 meios bacharéis. Isto não era igual em todos os cabidos do reino, esta era a composição do Porto, e sobretudo esta distinção entre cônegos e meios cônegos e bacharéis tinha sobretudo a ver com os rendimentos, entre cada um oferia. Sobretudo entre os dois, cônegos e meios cônegos. Nos bacharéis havia outro tipo de obrigações, porque apesar de receberem menos, geralmente tinham mais funções no Cabido. E isso tem a ver com uma história longa, porque é que surgiram, e o contexto em que surgiram, deviam substituir os cônegos quando estes tinham que faltar, mas eu não vou agora entrar em grandes detalhes. Mas os meios cônegos, sobretudo, recebiam metade do rendimento dos cônegos, assim de uma forma geral. Claro que depois, do ponto de vista da representação pública, também havia distinções na forma do vestuário, das mussas, o lugar em que cada um tinha nestas cadeiras, nas procissões, portanto havia toda depois uma série de questões de hierarquia. Não vou entrar também em detalhes, algumas das informações vão lendo, aqui algumas transcrições de algumas das fontes, mas o Cabido tinha 2 presidentes. No fundo, o Deão, que era realmente a primeira figura, e o chantre. O Deão era mais o presidente no temporal e o chantre o presidente no chamado espiritual. Portanto, tudo que estivesse relacionado com os moços do coro, o funcionamento das horas, das rezas, tinha a ver com o chantre. O Deão era a figura mais, era geral, era o que presidia, e também mais para as questões de presidência das reuniões, por exemplo, porque, como eu disse, as votações eram sempre, todos tinham um voto, digamos, não havia diferença. Mas depois havia uma série de especificações, quer dizer, que os estatutos vão dando, missas particulares, quer dizer, em particular, e depois quando é que o Deão tinha que rezar, e que festas é que tinha que rezar, e podia evitar pedir a outro, pagar a outro substituto, esta questão dos óleos, havia depois uma série de heranças que vêm do período anterior, não é?
que o guião continuava a manter e manter durante este período. Ou seja, todas estas funções também tinham que ser fiscalizadas pelos colegas, pelo próprio cabide. Daí eu dizer que o cabide se fiscalizava a si próprio. O chantre, teoricamente, teria que saber cantar, mas nem sempre, não é? Era mais uma vez, era uma dignidade, era uma figura mais... tal como os outros, tal como o mestre de escola, a partir de uma determinada altura não tem grandes funções educativas na catedral. São heranças da Idade Média que neste período já eram só mais simbólicas, digamos. Mas, de qualquer das formas, tinha uma série de funções do ponto de vista, como eu disse, da organização do coro, das procissões. Aqui, como eu disse, não tinha nenhum ofício algum da casa. Ofício, geralmente, eram estas atividades mais económicas. Todos os anos o cabide elegia, para além, isto eram as suas funções do cabide, mas todos os anos distribuíam tarefas, digamos, e o chantre, à partida, não ficava com nenhuma dessas tarefas mais seculares. Já dava todas as obrigações que tinha na organização do coro e da atividade litúrgica. Pronto, aqui lá está. Depois tinha geralmente o subchantre. Isto aconteceu mais ou menos em todas as catedrais, não é uma especificidade do Porto. Ou seja, para a parte realmente de cantar, de ensinar os moços do coro a cantar, geralmente havia um subchantre que não pertencia ao cabide, portanto não participava nas reuniões e geralmente era ele que tratava de tudo que tinha a ver com o coro. Portanto, havia aqui uma delegação, digamos, das funções concretas no subchantre, embora perante o cabide fosse sempre o chantre, que era ele, o membro do cabide, que respondia. Não é perante. Sobre o mestre de escola não há muito a dizer, não se sabe muito se é que tinha alguma função. Geralmente era fora da catedral, neste período, que havia uma formação religiosa. Embora um ou outro bispo tivesse tentado que o mestre de escola também tivesse junto dos moços do coro, sobretudo, algum papel, mas isso não existia. E depois havia o tesoureiro, que à partida não era uma dignidade muito apelativa porque não tinha prebenda. Não é? Cada cone tinha uma prebenda, estava associada a uma ou duas, conforme, não é? Porque muitas daquelas obrigações que o Dião tinha, por exemplo, era da sua prebenda que teria que sair o pagamento para essa obrigação. Não havia dinheiro extra. Todas as obrigações que estavam previstas nos estatutos era o próprio que teria depois que pagar. A cavalgadura, o cavalo, não sei o que, era o Dião, recebia uma prebenda maior, mas também tinha que depois pagar. Aqui o tesoureiro não tinha prebenda, mas claro, tinha outras fontes de rendimento que estavam anexas. Depois temos aqui algumas das obrigações. O tesoureiro tinha uma atividade muito detalhada do ponto de vista do material. Não era só o que geria os dinheiros, era o que via se o edifício precisava de algum reparo, o telhado, que era sempre um problema. A questão da cera, se havia cera, se não havia. Portanto, toda esta parte material da catedral era o tesoureiro que deveria fiscalizar e alertar o cabide para as necessidades. Para alguma necessidade que houvesse. Tudo que fosse sírios, tochas, em alguns casos, em algumas festas, era ele que tinha que fornecer e pagar das redes que lhe estavam anexas. A grande diferença, depois houve uma grande revolução que aconteceu, digamos, na catedral, foi com a criação das novas paróquias no final do século XVI. Passam a ser da apresentação do bispo e o tesoureiro aqui perde algum poder a nível interno, porque até então era ele que apresentava aos curas destas igrejas, portanto, em nome do cabide, mas era o tesoureiro que apresentava, e a partir desta data é o bispo que passa a apresentar e a controlar as novas paróquias, como era evidente. Não, é evidente, quer dizer, o patroato poderia se manter no cabide, mas não foi isso que aconteceu. Portanto, aqui há uma perda, no contexto pós-tridentino, uma perda de poder, digamos, e de capacidade de ação do cabide.
Depois há os arcediados, que eu já falei, foram reduzidos a 3 nos finais do século XIV. Aqui dizer que o do Porto, muitas das funções eram sobretudo simbólicas, já não tinham propriamente uma grande função a nível dos arcediagados. Mais uma vez, era um título simbólico. Tinham algumas funções na catedral particulares, sobretudo em dias de festa. Por exemplo, o arcediago do Porto era quem trazia, quando o bispo vinha pontificar, era ele, o arcediago do Porto, que trazia o pago, por exemplo. Deveria estar presente nos exames dos ofícios das ordenações, portanto, quando havia exames de ordenações, novas ordenações, ele deveria estar presente. E depois há o arciprestes, que eu de momento não tenho muitas informações, mas que foi uma criação também no século XVI, início do século XVI, porque é um século de muitas transformações nos cabides e nas catedrais. E uma das inovações do século XVI, por todo o reino, porque foi uma iniciativa régia, foi a chamada criação das conesias de ofício. Chamam-se de ofício porque tinham estes nomes e tinham algumas funções também muito particulares, sobretudo do ponto de vista da lei, do conhecimento da lei, do direito canónico e do ensino. A doutoral e a magistral, portanto, geralmente um licenciado ou doutorado em cânones e o outro licenciado em teologia ou doutorado em teologia, estamos seguros que existiam. Foram implantados e a partir do final do século XVI surgem na documentação, até porque alguns eram nomeados por Coimbra, pela Universidade, outros eram nomeados pelo Bispo, portanto, a partir do momento em que foram criados, mesmo que o Cabido não tivesse ficado muito contente, passaram a ser uma prática. No caso do leitor magistral, portanto, o segundo magistral, não consigo perceber muito bem o que é que se passava ainda, porque às vezes aparece na documentação, mas depois há uma confusão entre estes dois nomes, entre estes dois magistrais. E o penitenciário, portanto, uma penesia que foi criada, ou que foi pedido que fosse criada pelo Concílio de Trento, portanto, aí já não, ao contrário das outras, não foi uma iniciativa régia, ou da Universidade de Coimbra, foi uma iniciativa do Concílio de Trento, e à partida seria nomeado pelo Bispo, portanto, seria da apresentação do Bispo. Em alguma literatura é dito que o Cabido, algumas coisas que foram escritas anteriormente, que o Cabido não ficou muito contente com a criação da doutoral e magistral, porque isso significava mais 2 membros do Cabido, menos dinheiro para cada um, basicamente. Eu tenho dúvidas que tenha sido assim, porque o que aconteceu noutras catedrais foi estas conesias só foram criadas quando houve uma vacatura, e a nova vacatura, em vez de se abrir para uma conesia normal, abriu-se para um destes cônegos novos, doutorais ou magistrais. Portanto, isto não há registro que tenha aumentado o número de cônegos. Houve esta substituição em que estes ao entrar no Cabido obedeciam a certas regras e o padroado estava geralmente adstrito à Universidade de Coimbra ou ao Bispo. Mas não houve um aumento, não me parece que tenha havido um aumento do número de cônegos na Catedral, mas ainda é algo que preciso de esclarecer. Portanto, depois os meios cônegos, como eu disse, tinham algumas, como podemos ver, não obrigados a estar no altar com as dignidades, quando dissessem missas de dignidade, portanto, auxiliar nas missas, tinham uma presença mais continuada, tinham menos direito a faltas, digamos, do que os outros cônegos, e o mesmo com os bacharéis e os meios bacharéis. Tinham uma presença muito contínua na Catedral. No fundo, era mais dos meios cônegos e dos bacharéis e meios bacharéis que dependia este culto cotidiano, não é? Mantinha a continuidade do culto na Catedral. Os oficiais do Cabido eram os próprios cônegos. Como eu disse há pouco, eram os cônegos, todos os anos eram chamados a desempenhar certas funções. Portanto, aqui já não estamos a falar só de títulos honoríficos, não, eram mesmo atividades que tinham que desenvolver, tinham que ir
visitar muitas vezes as propriedades, tinham que controlar o livro de ponto do coro, não é? Dois deles, um principal e um substituto, o que registava as atas do cabido, portanto o secretário, portanto todos os anos era eleito um novo secretário, os procuradores, portanto eram 3 dos cônegos, eram nomeados procuradores do cabido. Depois havia subcontratações, digamos, mas havia 3 cônegos que ficavam ocupados da representação em Braga. E porquê em Braga? De questões do Tribunal Eclesiástico, não é? Tudo por lá andava na relação de Braga. E em Lisboa, porque era a corte. Portanto, havia sempre coisas para tratar em Braga e em Lisboa. E, como nem sempre toda a gente ficava muito contente com estas nomeações, quem não aceitasse levava uma multazita, ou quem não cumprisse e tivesse depois que ser eleito a meio um substituto, tentar a cumprir com as funções. A multa não era muito alta, 15 dias. Não. Aqui, este chamado procurador do cabido já era diferente, já era alguém que já não era um cônego, já era alguém externo, não é? Que o cabido contratava, o solicitador, o porteiro, eram geralmente estes 3 indivíduos. Há outros casos em que há figuras que vão aparecendo e desaparecendo, estes 3 eram uma constante. Sobretudo o procurador e o solicitador, dadas as inúmeras questões económico-financeiras, de conflitos com a proposta das propriedades, com os arrendatários e tudo isso, com os empresários, o que fosse, havia sempre uns problemas. O cabido também, uma das suas prerrogativas era apresentar os parcos de algumas das paróquias da diocese. Daqui não vale a pena entrar em detalhe. Esta é uma lista provisória. Não estou aqui a colocar uma data, mas para o período que estamos aqui a estudar eram basicamente estes. Portanto, parcos que eram apresentados pelo cabido. E aqui já estamos a ver muitas das diferenças com o que é o cabido hoje em dia, não é? Que é a vida de uma catedral hoje em dia. E depois temos o coro propriamente dito, ou a coraria, que era presidida pelo subchantre, formada por coreiros, e que tinha rendimentos próprios que administrava, em particular as rendas de uma confraria de Nossa Senhora do Presépio. Esta coraria teve um papel importante e que, durante toda a época moderna, e vai ser uma das razões de grande conflito entre a Diocese e a Misericórdia. Porque a partir do momento em que se cria a misericórdia e a misericórdia do corpo se vai desenvolvendo, começam a surgir uma série de conflitos e disputas entre quem tinha o direito uma série de direitos sobre as missas de defuntos, dos aniversários. Portanto, a competição existia com outras entidades religiosas, mas com a misericórdia vai ser, durante o século XVII, muito acesa. Porque, claro, são 2 instituições que vão competir não só por rendimentos, mas também por todo um capital simbólico, não é? Como neste caso o coro, e a catedral vai perdendo em favor da misericórdia. Mas, claro, a misericórdia, enquanto instituição protegida pelo rei, o coro, a coraria e o cabido terão dificuldades em ganhar essa luta. Havia a fábrica da Sé, no caso do Porto, era administrada quer pelo bispo, quer pelo cabido. Há casos em que é só pelo cabido, há catedrais em que é só pelo cabido. Aqui havia uma dupla administração, de uma forma muito simples ou simplificada. O cabido ficava com o rendimento das capelas,
dos sinos e das estruturas da Sé, por exemplo, mas depois era responsável por prover ornamentos naquelas igrejas, nestes casos nas igrejas chamadas Igrejas do Cabido, São Ildefonso, São Pedro de Miragaia e Santa Maria de Vila Nova. Por isso é que quando estudamos também os rendimentos do Cabido e a parte da história económica, também temos que ver este outro lado, não é? Depois de todas as obrigações cotidianas que o Cabido tinha para com uma série de igrejas para além da própria catedral. E uma coisa que era muito controlada, sobretudo a partir dos finais do século XVI e com o Concílio de Trento, era a chamada residência. A residência era o calendário, digamos, que cada cônego estava obrigado a cumprir, um calendário de presenças na catedral. Já no período anterior, como eu disse, foram criados todos estes meios cônegos e bacharéis para substituir os cônegos, mas o Cabido, os cônegos e as dignidades continuavam a ter obrigações de estar na catedral e de desempenhar uma série de funções. Portanto, o dia a dia, todos os dias, a todas as horas, havia qualquer coisa a acontecer, ou no coro, aqui onde estamos, ou nos claustros, ou na sala do Cabido. Havia sempre coisas para tratar. Havia, obviamente, exceções, doença, para estudar na Universidade de Coimbra. No serviço da Inquisição, havia muitos cônegos que estavam ligados à Inquisição, ou como deputados do próprio Tribunal de Coimbra em particular, ou como comissários e familiares. Teoricamente seriam só comissários, mas depois, a partir de uma determinada altura, em que a Inquisição também perde alguma importância, há clérigos e cônegos a tomar o lugar de familiares. Ao serviço, obviamente, do Bispo da Diocese e ao serviço do Cabido fora da cidade, ou na cidade, mas que os impedisse de estar na catedral. Mas geralmente é necessária a autorização e mesmo a doença, teria que haver provas, teria para testados médicos, ou às vezes, se a ausência fosse prolongada, exigia-se ou pedia-se, a não ser que estivesse acamado, basicamente, pedia-se à Sé para controlar o seu estado de saúde. A questão das funções da Inquisição também será um dos grandes motivos de conflito entre os cabidos, o Cabido do Porto e a Inquisição, sobretudo a de Coimbra. Porque depois o Cabido entendia que havia alguns abusos nestas prerrogativas, porque o facto de ser comissário não queria dizer que ele tivesse ocupado à quarta-feira, às 9 horas, em atividades do Cabido. E por vezes diziam, estou em funções, não apareço, eu pertenço à Inquisição. Isso foi um dos grandes motivos de conflito entre o Cabido e a Inquisição, em particular a de Coimbra. Depois também havia as peregrinações e as romarias. Havia uma lista, tudo isso estava previsto pelo Cabido, havia uma lista de romarias em que não só se dava essa autorização, como era previsto que o cônego, em alguns casos, pelo menos uma vez na vida, fizesse. Pode ser Nossa Senhora da Guadalupe, então previsto o número de dias. Santiago de Compostela, São Gonçalo de Amarante, a partir de 1712, Santo António de Guimarães e uma série de outras festas começaram a perceber que havia uma série de cônegos que defendiam ir a estas festas, portanto elas passaram a estar incluídas no calendário de romarias e peregrinações, às quais era dado alguns dias aos membros do Cabido sem serem penalizados e sem que estes dias entrassem nos chamados meses de férias, que também já havia. Portanto, essa presença era controlada, como eu já tinha dito. Não vou entrar agora em detalhe nas questões económicas, mas as faltas correspondiam a penalizações económicas. A partir da década de 1740, com a criação da patriarcal, também há um grande decréscimo que eram os rendimentos de cada um dos cônegos, e isso depois de 1834, mais de 1820, então será o fim, não o fim dos cabidos, mas dos cabidos como os conhecemos durante estes séculos XVII e XVIII, dada a falta de rendimentos. Portanto, eu quero avançar um pouco, vou avançar um pouco esta parte mais económica, mas havia toda uma série, só para dizer que havia toda uma série de fontes de rendimentos.
era não só as propriedades, não é? Mas também a portagem erudízina, algo que era muito particular aqui do Porto e da própria história do Porto, a sua relação da diocese, entre a relação entre a diocese e a cidade, a questão dos dízimos e toda uma série de algumas coisas tumultuosas, ou sensorias ou primícias, no todo não era o que dava o grande rendimento. O rendimento eram realmente os dízimos e os foros. Mas no seu conjunto, todas elas eram fontes de rendimento. E depois, o diabo, o chantrado e os três arcediados tinham bens próprios que administravam, também individualmente, não o cabido como um todo. E isso também é uma particularidade que não se encontra em todas as dioceses. Muitos rendimentos também significou que o cabido foi, em alguns momentos, uma entidade credora que chegou a emprestar dinheiro, inclusivamente, a outras instituições religiosas da cidade. Um dos grandes momentos e que deram muita má fama ao cabido foram as sedes vacantes. A verdade é que ninguém fora das catedrais, não é? Quer do ponto de vista secular, neste caso os reis, quer do ponto de vista religioso os bispos, ou os bispos que entretanto eram nomeados, não gostavam muito da autonomia e do poder que os cabidos adquiriam no momento das sedes vacantes. Geralmente o cabido em corpo, na sede vacante, era assim que estava pelo direito canónico e pelo Concílio de Trento. O cabido assumia em corpo o governo da diocese, não é? A administração da mitra, dos bens da mitra. Depois, dependendo das sedes vacantes, o cabido poderia decidir, por uma questão de distribuição do trabalho, digamos assim, eleger geralmente três dos seus cônegos para tratarem dos assuntos ligados com a mitra. Mas há sempre uma pressão, sobretudo durante o século XVII, em que há longas sedes vacantes, que eram essas o grande problema, sedes vacantes de 20 ou mais anos, em que os reis procuram interferir e nos momentos também em que há corte de relações com a Santa Sé e que os bispos não chegavam às dioceses. Em que quer os bispos que eram nomeados pelo rei, mas que estavam à espera da bula papal, a aprovação papal, quer os próprios monarcas procuravam interferir nesta administração e diziam sempre, e isso foi o que também deu uma fama aos cabidos, é que não sabiam administrar a diocese, que gastavam dinheiro de uma forma exagerada. A verdade é que os cônegos, esta casa aqui, era a casa do bispo, mas também do cabido. E os bispos passavam e o cabido estava sempre cá. Podiam não ser os mesmos indivíduos, mas o cabido estava sempre cá. O cabido, enquanto instituição, enquanto corpo, estava permanente. Nunca havia a sede vacante de cabido. Havia a sede vacante do bispo. E a verdade é que aproveitaram às vezes o dinheiro da mitra assim para fazer umas obras aqui ou noutros sítios, aqui e no Porto, em Évora e noutras cidades, porque por vezes os bispos até só estavam 2 anos, ou não tinham interesse, ou achavam que não era prioritário. E o cabido, sim, claro, aproveitava o rendimento da mitra, não estava a gastar dinheiro que era do novo bispo, embora muitas vezes os novos bispos depois dissessem isso, já estou nomeado, esse dinheiro já é meu, essas rendas já são minhas. Não, a verdade é que o cabido estava a administrar os bens da mitra legitimamente e muitas vezes aproveitou sim para fazer intervenções nas catedrais, do ponto de vista de obras, de embelezamento, do que é que fosse, exercendo uma função que era também do bispo, ou dos bispos que nem sempre a desempenhavam. Pronto, isto aqui, sobretudo durante o século XVII, com a restauração, houve muitos conflitos, houve uma grande pressão da parte da coroa, como eu disse. A coroa, sabendo que era o cabido, por exemplo, em 1651, a coroa pede que o cabido apresente uma lista para o rei escolher um dos governadores, portanto, podia ser um elemento do cabido, mas para ser eleito governador da diocese, porque havia sempre esta ideia que não tem a ver só com a Igreja, tem a ver com como se encarava o poder nestas alturas, e era que uma cabeça manda melhor do que várias cabeças. Não é? Então havia sempre esta ideia, na ideia da teoria política, que um governo de 3 não resultava, era uma cabeça a governar todo um corpo. Só para acabar esta primeira parte, o bispo tinha por si e nunca por ninguém, nenhum outro, portanto tinha o direito de
de visitar, sobretudo no espiritual, o cabido, ou seja, avisar o cabido que viria fazer uma visita de forma a poder ver qual era o estado. Havia um inquérito quase, 1 a 1, havia umas reuniões, reunia-se com todo o cabido, depois reunia-se 1 a 1 para saber qual era o estado do cabido, tentar identificar problemas, para depois determinar uma série de coisas. Por exemplo, eu tenho aqui a visitação de 1703. O cabido, o bispo determina, enquanto durar a reza, que os capitulares guardem silêncio, não falando em coisas alheias daquele ato, nem leiam papéis, nem mandem recados desnecessários, como caixas de tabaco, flores ou outros semelhantes. Portanto, há aqui uma ideia, uma tentativa de disciplinar o que era os momentos de estar no coro e de reza. Mas coisas mesmo depois mais concretas, mais do ponto de vista da magnificência do que era o culto, que no coro se façam pausas no meio de cada verso e não se comece um coro sem o outro ter terminado. Portanto, isto ia todo este detalhe, era só coisas de comportamento, digamos, de uma certa da disciplina geral, digamos. E outras coisas, deixa-me só dar aqui mais um exemplo. Os atrasos, chegar atrasado, que o mestre de cerimónias faça com que os beneficiados, estando no altar, se ajoelhem enquanto passam de uma parte para a outra e quando tomarem bênção aos presbíteros. Ou seja, coisas, muitas delas que ainda até nos são familiares e continuamos a fazer, mas que naquele momento é que estavam a ser implantadas. Não é? Nós não podemos estar a olhar para isto com os olhos de hoje. Algumas destas coisas eram novidades que estavam a ser introduzidas. E que muitas delas chegaram aos dias de hoje. Então, como é que se conseguia ser cómico? Isto era um cenário muito complexo. A partir de ser sacerdote não era obrigatório. A partir de finais do século XVII cria-se uma cota. Era preciso que um X número fossem, pelo menos, que o cabido tivesse X número de sacerdotes. Deixa eu ver se eu consigo. Mas, por exemplo, eu não consegui ainda tratar estes dados, mas só para ilustrar. Mas temos, por exemplo, já em pleno final do século XVIII, um deão que era apenas clérigo tonsurado, onde entrou no cabido. Portanto, nem sequer tinha as ordens menores. Claro que era um Távora em Noronha. Não é? E depois iria ter cerca de 1 ano para conseguir as ordens, geralmente era o prazo que lhes davam. E outra coisa muito interessante, é que este deão entrou por coadjutoria. Ou seja, ele entrou muito novo no cabido, sendo coadjutor de um outro deão, não é? Sabendo que quando o deão que ocupava a cadeira morresse, ele ia substituir. Ou seja, ser deão ou ser santo não havia aqui uma evolução na carreira, digamos assim, não era assim que funcionava. A pessoa, quando entrava no cabido, já entrava para uma determinada dignidade ou para cono. Portanto, quando se resignava, geralmente resignava-se em alguém. Não se colocava o lugar nas mãos do bispo, ou da Santa Sé, ou do rei, quer que fosse. A pessoa geralmente resignava, muitas vezes em troca de alguma verba, parte da renda, enquanto fosse vivo, do rendimento. Geralmente a resignação tinha um nome. Mas isto era assim que funcionava, portanto estava previsto. Quem nomeava os cônegos? Podia ser o bispo, podia ser a Santa Sé, podia ser a Universidade de Coimbra, podia ser o monarca através da universidade, no caso daqueles doutorais. Portanto, o cabido, do ponto de vista de quem os nomeava e também desta ação social, era um corpo muito diversificado.
Algumas conhecidas, é verdade, exigiam estudos superiores, eu já falei no cónico doutoral, no cónico magistral, mas para se ter lugar, o que não difere o cabide de outras instituições deste período, portanto não estamos a falar aqui de nenhuma anormalidade, era a importância dos mecanismos de tipo clientelar. Era assim que funcionava a sociedade e era assim que se esperava que fosse. O anormal é que fosse de outra maneira. Portanto, o cabide representava o que era a sociedade desta altura. O que passou a ser grande exigência em algumas catedrais, o Porto não foi dos mais exigentes, devo dizer, o que não é necessariamente mau, era a questão dos cristãos novos. Várias instituições, desde ao longo do século XVI, criaram a nível interno e mesmo da Santa Sé, alguma legislação, digamos assim, para que não se desse posse, que não se nomeassem cristãos novos. Mesmo que fossem nomeados pelo rei, por exemplo, no momento de posse, que o cabido barrasse essa posse. E foram criadas as chamadas inquirições de género, ou seja, um inquérito que se fazia para se aferir se o candidato tinha algum tipo de... nem que fosse apenas um avô com fama de cristão novo, de judeu ou de cristão novo. Apesar que o cabido, depois de um acontecimento que não tenho aqui tempo de contar, de Coimbra, nos anos de 1620, o Porto passado, e aqui dá notícia desses acontecimentos que aconteceram em Coimbra, o Porto introduz nos estatutos um aditamento, mas a verdade é que só a partir de 1670 é que começa a levar a sério, ou um pouco mais a sério, esta questão da inquirição de género, e cada candidato que veio para o cabido teria que responder a este inquérito. Que geralmente não tinha tanto a ver com a formação, ou com o comportamento moral, ou o que quer que fosse, isso era outro tipo de inquéritos, e este aqui era só para saber sobre as famílias e, sobretudo, se tinham ou não a ascendência, ou pelo menos fama, de cristão novo. Estas inquirições para nós historiadores são muito úteis porque damos uma série de informações, conseguimos ver de onde é que eles vinham, os pais, por vezes, as profissões, nem sempre, mas damos algumas informações a esse nível. Como eu disse ainda há pouco ao começar, é difícil, mas não impossível, fazer um retrato, quer na curta duração, fazer um corte cronológico, quer na longa duração, quem é que eram afinal estes cônegos. Eu, como já dei a entender, havia uma grande diversidade de pessoas que se sentavam nestas cadeiras onde vocês estão neste momento sentados. E eu aqui, assim, sem tratamento, isto não é muito fácil de ler, ver ainda pior, mas eu vou lendo. Nós temos desde o fidalgo da Casa Real, sentado o filho de um fidalgo da Casa Real, sentado junto a um serralheiro, ou um governador de Mazagão, ou filho de um governador de Mazagão, uma série de lavradores, filho de um mestre pedreiro, sombreireiro, fidalgo da casa Real. Claro que geralmente os que vinham, para utilizar aqui agora um vocabulário mais simplificado, das classes mais baixas eram os meios cônegos e os bacharéis, e claro que o Vião e os santos geralmente eram estes, o fidalgo da Casa Real e etc. Claro que havia essa distinção. Mas a verdade é que a partir do momento em que vestiam a mursa e se sentavam nestas cadeiras, perante quem estava ali daquele lado ou na procissão, todos eram membros do cabido e todos eram mais ou menos iguais, digamos assim. Não é que isto fosse uma democracia, não estou a pintar de cor-de-rosa, mas a verdade é que o próprio cabido tinha todo o interesse em se representar e mostrar perante a cidade como um corpo, como um todo, não é? E no que se refere ao vestuário, eu tenho aqui qualquer coisa sobre o vestuário, também havia distinções. O meio cônego não se vestia com a mursa igual à do cônego.
E a questão das roupas era uma também das mais discutidas nas reuniões do cabide. Como eles se deviam apresentar, quer nos momentos solenes, quer fora da catedral, a questão do vestuário, eclesiástico ou não, estava sempre muito presente. A questão das cores, porque tudo tinha um significado, não é? Tudo não era por acaso. Então havia uma série de regras que tinham que ser cumpridas por isso. Não era uma exigência por nada, é porque tudo tinha um significado e tudo era lido de uma determinada maneira, não é? Aqui uma série de problemas que foram surgindo em diversos anos com este chantra, as moças que não estavam forradas, e aqui está o facto, o individual era combatido, e havia uma razão. Era uma comunidade, não é? O cabide era uma comunidade, então tudo deve ser comum, tudo deve ser igual, tudo deve ser idêntico, não é? Não pode haver diversidade, singularidades, e como aqui é dito, até porque o próprio cerimonial romano, que aparece nos inícios do século XVII, também previa estas coisas, portanto havia toda uma série de indicações que também vinham mesmo de Roma. Esta uniformização não era só a nível da Sé, era entre todas as catedrais, mesmo que depois as roupas fossem um pouco diferentes de catedral para catedral, não é? Mas havia uma série de normas que eram comuns e, mais uma vez, continua a haver algumas singularidades entre cabides e entre catedrais, mas o que Roma queria também era que tudo fosse o mais uniforme possível, que essas diferenças também não fossem assim tão... que as diferenças representassem uma certa memória histórica, mas que não fossem totalmente diferentes. E outra questão era do cabelo, e mais uma vez a questão do cabelo e da barba não era uma questão de aparência. Eu cito sempre este texto de Manuel Severino de Faria porque acho interessante e realmente vem dar um significado a uma coisa que quando é a primeira vez que lemos nas fontes, também me rio, também me sorrio, mas quando começamos mais uma vez a perceber que tudo tem um significado e que também não é só uma questão de decoro, é mais do que isso, há toda uma explicação pelo menos, ou procura-se uma explicação histórica e quase até um pouco teológica, digamos assim, do ponto de vista do simbolismo e do que significava a barba cortada. Acho esta explicação aqui muito interessante. E antes de avançar para o último ponto, então só aqui esta lista. Por exemplo, a questão da origem geográfica também. O cabide não tinha gente só da cidade, tinha gente da diocese e mesmo gente fora da diocese. Mais uma vez aqui isto é só uma lista sem grande... não tem um tratamento, mas é só para terem uma ideia também da diversidade. Isto não era só, o cabide não era só uma instituição da cidade, ou não atraía gente só da cidade, atraía gente de muitos lados e mesmo de fora da diocese. Aqui gente de Caminha, Guimarães, Guarda, Lisboa, o Tesoureiro de Lisboa. Lisboa, mesmo um bacharel, à partida é uma surpresa porque o rendimento não era muito alto, mas era de Lisboa, um deles. Depois, claro, aqui mais perto, muita gente de Cruzelo, depois Porto, Vila do Conde, Bragança, vários pontos do Porto, depois as fontes às vezes são mais pormenorizadas do que noutros, como eu digo, aqui está sem tratamento, está em bruto. Santo Ildefonso, Sé, claro, vários da Sé, Bispado de Viseu, meio bacharel. Mas isto é importante depois cruzar também com outros dados, não é? Estas informações geográficas, tentar cruzar com outras informações e tentar explicar esta diversidade. A questão das ordens sacras, como eu já disse, muitos cônegos de ordens menores,
era expectável que depois estes que entram com ordens menores, como eu disse, durante no prazo de um ano mais ou menos, que se ordenassem de ordens maiores, às vezes tudo no mesmo dia, faziam as 3 maiores no mesmo ano. Claro. Mas muita gente que entrava no cabido através de coadjutoria, lá está, e ainda entrava com as ordens menores. Depois, aqui está paz e presbíteros, que é a mesma coisa. Mas nem sempre temos esta informação. Portanto, isto para dizer que, do ponto de vista do que era a formação, para a formação propriamente dita teológica, temos poucas informações. Mas do que eram as ordens sacras, vamos tendo algumas. Aqui, não quero demorar mais muito. Isto quem, e lê-se ainda em alguns trabalhos, e mesmo alguns recentes, quando se consulta, quando se está a lidar muito tempo com a documentação do cabido, dá a ideia que aquilo era só conflitos entre eles e com toda a gente. Isto obviamente que é uma impressão, perdão, que eu diria de certo modo um bocado falsa, porque isto tem a ver com a documentação que nos chegou até hoje. Não é claro que o cabido procurou guardar todas as sentenças e todas as decisões judiciais em que se envolveu e todos os problemas judiciais que se envolveu, porque caso houvesse um novo problema, eles precisavam daquela documentação, das provas, não é? E da jurisprudência, o que quer que se queira chamar. Portanto, há esta preocupação. A mesma coisa nas reuniões. Atenção que não temos nada lá escrito, e o cabido reunia-se. Porque às vezes há referência, mas não havia ata, porque não havia, achavam que não havia... Quando havia um verdadeiro problema que achavam que tinham que deixar escrito, é que deixavam a marca. Isso faz com que hoje, se lermos esta documentação de uma forma aligeirada, dá a ideia que eram sítios que só andavam em conflitos. É verdade que existiam, e alguns físicos, com armas neste coro, rivalidades, algumas delas vinham de fora, de coisas fora da época cultural. Mas temos que procurar olhar para além do conflito, portanto, aqueles que temos, tentar perceber porque é que existiam e a sua representatividade e o que é que representam. Conflitos com o bispo. Pois é claro que havia muitos conflitos com os bispos, sobretudo a partir de uma determinada altura, em que os bispos começam a colocar em causa o que tinham sido práticas seculares. E isto começa sobretudo a partir do Concílio de Trento, em que os bispos começam a residir mais nas dioceses, portanto os bispos estão mais presentes e também procuram aplicar uma série de legislação, quer os decretos do Concílio de Trento, quer depois as decisões que a Congregação dos Ritos vai tomando, e o bispo era sobretudo o bispo que punha em prática isso. E também, claro, as constituições diocesanas, que vão cada vez ficando mais complexas e refletindo todas essas mudanças que a Igreja vai conhecendo a partir do século XVI. Isso foi criando alguns conflitos, novas figuras que surgem na diocese, do ponto de vista criadas do lado do bispo, como o vigário, o procurador. Algumas não eram novas, mas têm poderes mais reforçados e inscritos de forma mais clara nas constituições e nos regulamentos do auditório eclesiástico. Claro que este reforço dos poderes dos bispos vai criar conflitos com um outro poder que é o cabido. E isso vai gerar, sobretudo durante o século XVII, que é o grande período em que estas mudanças estão sendo aplicadas, e às vezes surgem através de questões simbólicas, que mais uma vez, por vezes nos rimos, estão a discutir e vão ao tribunal por causa de se o vigário se pode sentar aqui ou não. Mas é que o vigário nunca se sentou aqui, e o vigário sentar-se aqui é o poder do bispo que está a chegar a uma esfera onde antes não existia, e o cabido sabe muito bem o que é que se está a passar. É o cabido que está a perder poder perante as novas figuras que são do controle direto e nomeadas
pelo bispo. Ou seja, algumas destas questões de cerimonial são mais do que questões de cerimonial, o que está por detrás destes conflitos. A questão da misericórdia, que já falei, não vou entrar, e muitos conflitos com a coroa. E a partir do momento em que o Cabido perdeu a capacidade de entrar em conflito com a coroa, que foi em 1834, a partir de 1934, também a vida do Cabido mudou completamente. Não vou dizer que desapareceu, em alguns casos sim, em outros resistiram, e a verdade é que ainda hoje existem cabidos, não é? Mesmo que não seja com a fórmula ou com a forma que temos, que eu estou aqui a descrever, a forma resumida, a verdade é que o cabido é uma das poucas instituições da história eclesial da Igreja que se mantém, e não só da Igreja. Mas este período, voltando atrás, o período em que estou a estudar, foi o grande período dos conflitos com a coroa, sobretudo por razões económicas. E por razões económicas não, por razões fiscais, não é a mesma coisa. Esta sociedade era uma sociedade de privilégios, é verdade, não é isso que estamos agora aqui a avaliar, mas enquanto a Igreja, e o Cabido neste caso, conseguiu manter os privilégios, os seus próprios privilégios, a instituição também e a Igreja no geral se conseguiu manter de uma determinada maneira que a partir do século XIX deixou de conseguir. Muitas vezes não é o facto do clero não querer pagar, por exemplo, para guerras. Era a forma como pagava. Portanto, o clero tinha o direito de pagar impostos, o que não queria dizer que não pagasse, por exemplo, subsídios ou contributos voluntários. E é estas pequenas diferenças do ponto de vista do direito que o Cabido tentou manter o máximo que conseguiu até ao século XIX. Ou seja, nós não nos estamos a recusar a pagar, mas queremos ser nós a decidir como pagar, de que forma pagar. A quantidade, sim, era pedida geralmente, era conforme os rendimentos de cada diocese, e os reis sabiam mais ou menos quais eram os rendimentos de cada diocese, porque isso também tinha a ver quando nomeavam um bispo. Não é? O bispo, se vinha para o Porto ou se vinha para Lamego, não era por acaso, era também pelos rendimentos que aquela diocese lhes oferecia. E devo dizer que o Porto não estava no top das dioceses com mais rendimentos. E aqui toda esta luta com a coroa não é sim um clero que procura manter os seus privilégios, mas é os privilégios que não são só do clero, é de tudo, mais uma vez, como toda a sociedade deste período estava organizada. E colocar em causa estes chamados privilégios era colocar em causa como toda a sociedade estava organizada. E esta questão fiscal é particularmente interessante para estudar esses avanços e recuos que vão acontecendo até que, mais de 1820, 1834, há a ruptura total e do ponto de vista do que era. Há uma série de poderes que na prática, e mesmo do ponto de vista fiscal, que se vão perdendo ao longo deste período, é verdade, mas do ponto de vista do direito, o Cabido representando todo o clero da diocese, conseguiu manter mais do que os bispos, porque os bispos muitas vezes nomeados pelos reis, diretamente sendo figuras mais da esfera da coroa, nem sempre tinham esta capacidade ou interesse em manter alguns dos privilégios, dos chamados privilégios do clero. Portanto, eu já falei mais do que uma hora, eu vou concluir e agora depois podemos conversar um pouco. Isto foi uma apresentação geral, é isso mesmo que eu pretendi, dar uma apresentação geral do que eram os cabidos e o Cabido do Porto durante este período XVI, XVII, século XVIII. Muito obrigado. Passamos agora então à parte de comentários, de observações, de questões, como habitualmente fazemos.